Então abra suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, do versículo 11, nós vamos até o versículo 18, amém? Aleluia. Nossos pastores, enquanto vocês abrem, eu vou contar como é que eles estão. Os nossos pastores, eles estão viajando, estão de férias, e eu amo muito que nessa igreja é possível que os pastores sênior tirem férias, cara. Eu acho isso muito legal. Eles têm que descansar. Nós vamos em congressos onde tem pastores de jovens, líderes de jovens, e o que nós mais ouvimos é que os pastores sênior estão infartando, estão tendo problemas, estão largando o ministério, porque não conseguem tempo para ter com suas famílias, tempo para descansar. Então, eu sou totalmente a favor de que há um tempo para todas as coisas, e eu sou totalmente a favor que pastores, obreiros, membros, todos tirem férias, cara. Você tem que tirar férias. Olha aí pro seu irmão do lado e fala assim: você tem que sair de férias. Você precisa descansar, cara, você precisa descansar. Famílias, vocês precisam agendar férias. Você, chefe de família, você precisa agendar férias com a sua família, cara. Você precisa se programar. É um tempo onde você faz comunhão. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 11, Gálatas 6, 11. Você achou? Aleluia. Vamos lá. Vou só me organizar aqui, senão vai dar ruim. Aleluia. Versículo 11. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais: aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem, desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio, e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com o espírito de vocês. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você por um minuto. Espírito Santo, nós precisamos, Deus, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos do teu agir neste momento. Eu peço que o Senhor me esconda atrás da tua cruz, e que seja o Senhor falando agora neste lugar. Que, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra seja ministrada, Deus, e os corações sejam abençoados, cresçam, vejam o Senhor mais perto, cresçam em intimidade, em amor, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Cara, esse texto de Gálatas, ele é muito legal. Paulo está escrevendo ele para uma igreja que estava sofrendo uma perseguição terrível. E essa perseguição era de quem? Era de pessoas, talvez como eu e como você. A perseguição dessa galera de Gálatas não estava de fora da igreja para dentro, mas estava de dentro para dentro. Quando ele fala que existiam pessoas que estavam querendo cobrar a circuncisão de outros, no nosso contexto, é mais ou menos como se eu quisesse cobrar que o Rodrigo tivesse a obrigação de orar de 10 em 10 minutos. E eu falo para ele: Rodrigo, sua vida não vai fluir. Rodrigo, Deus não te ama se você não ora desse jeito. Era isso que Paulo estava batendo contra, cara. Paulo estava dizendo assim: olha só, o que nos importa e o que deve ser levado em conta é Jesus e o sacrifício dele na cruz, e não regras e leis. E aí, cara, a gente se encontra numa situação em que às vezes eu e você, como discipulador, como líder de célula, como amigo, nós queremos impor sobre os outros cargas que nós mesmos não conseguimos carregar. E essas cargas que nós não conseguimos carregar, o que a gente quer fazer? Que os outros façam, para que a gente possa contar e aparecer como pessoas que entendem mais,
que sabem mais do que os outros. E isso, a caminhada dessas pessoas, do seu irmão, se torna pesada e se torna difícil. Paulo aparece nessa situação e fala assim: gente, eu não vou me gloriar de nada com vocês. O rolê de vocês com Deus é o de vocês. Eu me glorio na cruz de Cristo, cara. E se por acaso alguém estiver falando de mim contrário, eu sei as marcas que carrego sobre o ministério de Cristo Jesus em meu corpo. Nós estamos numa série chamada Série Cruz, amém? Nós tivemos diversos episódios, e o episódio de hoje é santificação. E por que nós estamos falando de Paulo aos Gálatas e de alguém que está cobrando regras? Porque a santificação não vem por regras. A santificação, ela é uma ação do Espírito Santo na sua vida. A santificação, ela não depende de pessoas, mas depende de Jesus e do Santo Espírito para atribuir isso a você. E depende de uma coisa muito importante também: depende de você se permitir ser santo e santificado. A santificação, ela não começa instantaneamente, ela precisa ser convidada. O Espírito Santo tem que ser convidado a agir dentro do seu ser. Você está comigo? O título dessa mensagem é: sem cruz não há santificação. E eu vou te explicar por que isso acontece. Cara, rituais e religiosidade. Ai, porque eu preciso fazer isso. Ai, porque eu tenho que ler a Bíblia. Esses dias um jovem chegou para mim e falou: cara, eu não consigo ler a Bíblia, eu estou desesperado. Eu falei: desesperado por quê? Não, eu não estou conseguindo, eu estou travado. E eu falei para ele: cara, a Bíblia não é uma obrigação, cara. O Evangelho, ele não é pesado. Tem que ser gostoso fazer isso. Tem que ser delicioso participar disso. E ele olhou para mim e falou: estou mais aliviado. E durante a semana ele me mandou uma mensagem, ele falou: cara, consegui ler um capítulo da Bíblia hoje. Passou 3 dias, ele me mandou outra mensagem, ele falou: cara, hoje eu li mais um pouco da Bíblia. Passado alguns meses, esse jovem vai chegar para mim e vai falar assim: cara, eu estou amando ler a Bíblia. Sabe, santificação não vem por religiosidade, por obrigações e por regras em cima de você. O que é santidade? O que é santificação? É você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Santidade e santificação é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. E isso tem muito a ver com o seu chamado, com aquilo que você vai fazer para Deus, com o seu propósito de vida. O que me espanta hoje é que eu converso com pessoas de mais de 40 anos e essas pessoas falam para mim: Rafa, eu vi você falando nos jovens, eu assisti a pregação que você trouxe aos jovens sobre destino, e cara, eu não sei o que Deus tem para minha vida. Cara, eu não sei no que eu devo fluir. Cara, eu não sei se tudo que eu construí na minha vida era o que Deus queria. E eu falo: cara, se você está vivo, ainda tem tempo. Se você está vivo, as coisas ainda podem acontecer. Se você não morreu, você ainda pode fluir em Deus. E eu estou conversando com uma dessas pessoas, um senhor, e eu fico espantado, e eu falo para Deus: Deus, Ele tem conhecimento, dinheiro, estrutura para me ensinar e me impulsionar, e o Senhor tem permitido que eu fale o que é o Senhor para esse cara. E eu falei para ele assim, eu falei: cara, você precisa ter mais intimidade com Deus. Não há outra maneira de sermos santificados, entender propósito, se não tivermos intimidade com Deus. Sabe, onde eu encontro essa santidade? Onde eu encontro essa santificação? Aonde é a essência de tudo isso? Em Deus. Não existe outro caminho, não existe outro lugar, mas sim só Deus. Ele é a essência da santidade, Ele é a essência da bondade, e Ele é a essência da retidão, cara. E santificação tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com bondade, com santidade, com retidão, com amor e com vida. Santificação tem tudo a ver com isso. E aonde a santificação ela age, cara? A santificação ela age nos seus desejos carnais. Ela age dentro do seu coração. O que tem dentro do meu coração, o que tem dentro do seu coração muitas das vezes é raiva, é infelicidade, ou é felicidade, é alegria, é amor ou falta de amor, é dor, é ódio. Sabe, o nosso coração, ele é uma mistura de diversos sentimentos.
E todos esses sentimentos, antes de conhecer a Cristo, eles brilham conforme os seus olhos veem as coisas. Então você tem um carro novo para comprar, você tem um apartamento novo para entrar, o seu olho brilha e o seu coração se alegra. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que com a santificação, o seu coração vai brilhar e se alegrar em qualquer situação, cara. E em qualquer situação, está tudo caindo, seu coração está alegre, confiando em Deus. A nossa vida não é feita apenas de altos. A nossa vida às vezes ela começa a descer o gráfico, cara. E você precisa ter Deus para que Ele possa sustentar você. Pode parecer que hoje você está lá no fundo do poço, mas a real é que Deus está te sustentando, te dando ferramentas, ideias e disposição para fluir, crescer e viver. Você não pode se acomodar e ficar pensando, cara, eu já aceitei Jesus, eu não preciso de mais nada. Tudo bem, você pode até chegar no céu dessa maneira, mas você não vai viver o melhor de Deus nessa terra, cara. Não existe viver sonhos de Deus, planos de Deus, propósitos de Deus, sem a santificação. Deus não dá nada a ninguém que não está preparado a receber. Você é promovido no seu serviço se você não conhece a função, se você não sabe fluir naquilo. Você consegue entrar numa boa faculdade sem fazer uma boa prova antes? Você consegue entrar na USP sem fazer uma boa prova antes? Você consegue entrar num bom emprego sem fazer entrevista? Simplesmente você aparece lá e entra e começa a trabalhar? Você consegue comprar um apartamento sem ter a condição ali? Não, nós não conseguimos. Por que que a gente não consegue? Porque nós não temos ferramentas suficientes. Porque nós não temos talvez ainda inteligência suficiente. Não sabemos ainda o serviço suficiente. Porque nós não vivemos o tempo de Deus e tudo que Deus tem nessa terra para nós ainda. Porque nós ainda não permitimos que fôssemos totalmente santificados. Sabe, a santificação ela é um processo. Eu quero que você entenda isso. E não é possível nós alcançarmos a santidade sem a cruz. Entenda comigo aqui, como vem a nossa salvação. Em Romanos 8 diz que a nossa salvação vem por ouvir a Deus. Como assim? Se você crer que Jesus é verdadeiramente o Salvador, no seu coração, e você professar com a sua boca e dizer, mano, eu acredito que esse Jesus é tudo para mim mesmo, e Ele veio me salvar. Aí sim será te concedido a vida eterna. E nesse momento, acontece uma coisa muito doida no mundo espiritual. O que que é? Quando você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Jesus. Você dá um presente para Ele, que é presente maior e melhor do que dar a vida. O que que o filho pródigo diz para o pai dele lá em Lucas 15, quando ele chega de frente para o pai? Não me importa mais a vida, serei um servo seu. Não me retribua, não me recolha, não me aceite como filho, mas como um servo. Por que que ele falou isso? Porque ele sabia que o pai dele era bondoso e até como empregado ele seria bem tratado. Sabe, esse processo de santificação não tem nada a ver com nós simplesmente encontrar a Jesus. Vai muito mais além do que isso. Nós encontramos a Jesus, aceitamos Ele no nosso coração, e de repente, nós damos o presente a Ele, que é a vida, e Ele nos dá um presente. Eu falo isso sempre quando tem conversão. Qual que é o presente que Deus nos dá? O Espírito Santo. Você deixou uma parte de você ser entregue aos céus. Deus dá uma parte dele para morar dentro de você. O Espírito Santo dentro de você é como Jesus diz lá para os discípulos em Atos 1:8. Ele diz assim: enviarei o Consolador, aquele que vai aconselhar vocês, ajudar vocês. O Espírito Santo é esse presente de Deus. O Espírito Santo é a decisão entre dois caminhos. O Espírito Santo é a decisão correta, é as coisas firmes e firmadas e processadas dentro de um propósito de Deus dentro de você. Você tem se permitido viver pelo Espírito Santo. Entenda que você é convidado à santificação e não empurrado a ela. Teve pessoas que não tiveram a oportunidade de passar pela santificação. Sabe quem? Dimas. Segundo Racionais, o primeiro vida louca da história. Aquele que estava na cruz com Jesus, brigou com outro ladrão e falou: mano, você não sabe quem é o cara? Como você não respeita alguém estando sobre a mesma acusação que ele? E ele fala, o cara fica quietinho, porque tomou uma na lata, e ele fala para Jesus: Jesus, lembra-te de mim
quando entrar no paraíso. Jesus fala para ele, hoje mesmo, cara, estamos juntos fazendo festa no céu. É hoje que as coisas vão acontecer. Dimas não teve o processo de santificação, cara. Porque a santificação ela é um processo. E ela só é completa quando nós chegamos ao céu. Não tem perfeição na terra. Nós temos a sementinha do mal dentro da gente. O pecado está incrustado dentro da gente. É por isso que a gente luta contra isso. E é por isso que o Espírito Santo age em nós, através da santificação, para que a nossa luta contra o pecado seja vencida. E se a vitória não for nossa, você cai, você erra, a sua família se desestrutura. Sabe, o processo de santificação, ele é iniciado por Jesus, lá na cruz. Quando Jesus foi na cruz, acendeu o processo de santificação para você. Agora, você deve viver ele a cada dia. Tem um texto muito doido em 2 Coríntios 3,18. Eu não quero que você abra, mas eu quero que você anote, porque eu quero que você medite nisso depois. Porque a santificação não é em uma pregação e uma mensagem, mas sim durante toda a nossa vida até chegarmos ao céu. Então 2 Coríntios 3, versículo 18 diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não vem de nós essa transformação, não vem do seu amigo, não vem de quem te trouxe na igreja, não vem do seu Natanael, do seu discipulador, não vem do seu líder de célula. Vem de quê? Vem de Deus, cara. Tudo vem de Deus. Sabe por quê? Existem pessoas fora da igreja, pessoas desviadas, dizendo: eu assisto todo tipo de pregação pela internet, mas eu não vou na igreja. Sabe por quê? Porque elas confiaram em homens, e esses homens atraíram. Quando nós temos que entrar dentro da igreja e olhar simplesmente para Jesus. Essa igreja, ela é uma igreja cristocêntrica. O que é isso? Tem Jesus como centro das coisas, cara. E se nós temos Jesus como centro das coisas, nós já estamos te dizendo que talvez um dia eu possa passar e não te cumprimentar. E você vai ficar triste comigo. E talvez depois você venha falar comigo e, poxa, você passou e nem me cumprimentou. Eu vou falar: cara, me desculpa, eu estava correndo e não pude parar. Agora, se você não entender que Cristo é o centro da sua vida, você vai falar: eu não vou mais nessa igreja, que ele não falou comigo, ou que aquela outra pessoa não falou comigo. Sabe, somos uma igreja, e uma igreja ela é como se fosse um hospital. E um hospital ele não tem gente boa, ele tem gente doente. Nós somos todos pessoas doentes que tivemos a cara de pau, ou a coragem de dizermos ao mundo e a nós mesmos: somos sim pessoas que não estamos perfeitas, mas queremos melhorar. Por isso procuramos Deus dentro de uma igreja. Primeira coisa que eu quero falar com você: a santificação, ela é uma realização divina, e não uma realização sua e nem minha. A santificação ela é uma realização de Deus, não de homens. Eu não tenho poder para fazer ela. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim, ó: é a vontade de Deus que nós sejamos santificados. É da vontade de Deus que nós melhoremos. Eu não sei se você já vive um pouquinho com esse Deus que eu estou te falando. Eu não sei se você já vive um monte com esse Deus que eu estou te falando. Mas eu não consigo ver este Deus sem ser a melhor, mais deliciosa, cheirosa e gostosa pessoa do mundo. Eu não consigo entrar para orar e ver um Deus que quer me punir. Eu não consigo parar para olhar a criação e ver um Deus que quer o meu mal e não quer que eu prospere. Eu não consigo olhar para a paisagem que Ele fez e imaginar que Deus é um Deus de pobreza. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo olhar as praias do litoral brasileiro, as praias dos Estados Unidos, de qualquer lugar, tão lindas e maravilhosas, e dizer assim: ah não, Deus é um Deus que gosta de pobreza. Com tudo aquilo de coqueiro, com todos os grãos de areia juntinho, bonitinho, branquinho, com o mar que forma ondas e para onde Ele decide. A palavra de Deus diz: até aqui, mar, chegará, não vai passar daqui. Sabe, eu não consigo imaginar um Deus que ama a pobreza desse jeito. A santificação ela vem desse Deus que ama fazer você melhorar e você crescer.
A questão é, estamos prontos para crescer? Estamos prontos para fluir em Deus e para melhorar dessa maneira? Sabe, eu não posso forçar ninguém a ser santificado. Eu não posso falar com um dos nossos jovens aqui e falar, mano, você precisa ser santificado. Vem aqui que eu vou te mostrar como é que é santificado. Não dá. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. Sabe, nós também não podemos realizar em ninguém essa santificação. Eu não posso chegar aqui para lá e falar, Laila, seja santificado em nome de Jesus. Não dá. Não existe isso. O que está sobre você são os sinais que Jesus falou. Olha que louco isso. Se você crer nos sinais, eles te seguirão. Sabe o que a gente faz quando a gente vai orar por cura? Vamos supor que o Carlão está com a perna mais curta que a outra, né? Que ele ficou menorzinho. E aí eu chego aqui pro Carlão e eu oro assim, em nome de Jesus, Jesus, faz esse pé crescer, essa perna voltar ao normal. Mas Jesus não pediu para a gente fazer isso e a gente não entende isso na Bíblia. Você tem que crer nos sinais. E quando eu creio nos sinais, o que eu faço? Eu dou ordem à doença. Por quê? Porque Jesus disse que se eu cresce, eles iriam. Ele não disse que se eu, Jesus, crer, a perna dele vai ser curada, os enfermos serão curados e os demônios serão expulsos. Não. Ele disse, se vocês crerem, perna, cresce em nome de Jesus. Doença, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Ontem nós tivemos o Descomplicando aqui e um jovem contou um testemunho que eu só o tinha ouvido falar na África. Eu não vou falar o nome dele não para ele não ficar se achando, tá? Que jovem é meio doido, né? E ele chegou pro amigo dele e reparou que o amigo dele sentava na faculdade sempre no lado da parede, com esse lado aqui na parede. E ele nunca entendeu isso. E ele foi perguntar, por que você só senta na parede, menino? Senta aqui no meio, pode ser chato. Aí o menino falou, não, é porque eu não ouço direito. Se eu ficar na janela, o meu único ouvido bom fica com o barulho dos carros lá e eu não consigo entender a aula. Esse moleque falou, não, como assim? Como assim? Não ouve? Então vamos orar. Foi orar com o menino, orou. Eu ordeno que você volte a ouvir, em nome de Jesus. Menino, cara, tô ouvindo. Meu ouvido tá funcionando, cara. Ok, 100% ele perguntou. Não, uns 50, ainda tá meio estranho. Então nós vamos orar de novo, porque meu Jesus é top demais. Aí ele orou de novo. Ouvido, eu ordeno que você evolua. Ouve direito esse negócio, menino, em nome de Jesus. Cara, tá muito bom. O que ele falou? Eu posso colocar os 2 fones. Às vezes, na vida dessa pessoa, o que ele mais queria era colocar os 2 fones. Você tem os 2 fones, os 2 ouvidos, os 2 braços, as 2 pernas. Você tem tudo, tem dinheiro, tem emprego, está bem, está estabelecido. Mas não se deixa viver a santificação. A gente não entende porque a gente não vai, né? Theo Hayashi, um pregador, pastor sênior da igreja Monte Sião, líder do movimento Dunamis, falou que estava pela Jokun na Índia. Tinha uma pessoa no chão, chorando, implorando. Os missionários oraram por todos, menos por aquela pessoa. Ele simplesmente olhou para ela e se compadeceu daquela pessoa. E ali naquele momento parado, a orelha que tinha sido arrancada numa explosão começou a brotar e a nascer como se fosse uma flor, cara. Isso só é possível porque pessoas decidiram viver a santificação. Pessoas decidiram viver livre do pecado. Pessoas decidiram viver um pouco mais. Eu já estou indo na igreja de domingo, tá bom. Pessoas decidiram orar durante a semana. Pessoas decidiram entregar a sua madrugada de sono em oração. Pessoas decidiram jejuar, pessoas decidiram orar, pessoas decidiram fazer. Essa igreja acabou de sair aqui, não faz 3 semanas, de um jejum de 40 dias. Porque essa igreja decidiu se mover, cara. Decidiu se movimentar, decidiu buscar mais vidas. E as nossas células têm enchido, as nossas células têm havido o poder de Deus. Eu tenho visto pessoas que estão longe de Deus, que dizem eu amo ao Senhor, mas eu estou machucado com a igreja, voltando ao Senhor e dizendo, eu entendo que são todos seres humanos e podem errar, mas o Deus que falou comigo há muito tempo continua sendo o mesmo e me quer de volta. Sabe, 1 Coríntios 6,11 diz que um dia nós não tínhamos a santificação, porém somos convidados a partir de ouvir sobre ela, a andar nela. O que isso quer dizer a partir de hoje, cara? Você está convidado. Você conhece agora a santificação.
Você sabe o que é na sua vida, o que vai acontecer. Você precisa se mover nela. O Espírito Santo é o único que vai poder iniciar, continuar a santificação e terminar isso no dia que Jesus vier surfando sobre as ondas, abrir os braços e falar: igreja, vamos embora. Sabe o que eu tô bravo? Eu tô muito nervoso com gente que fala assim: eu só vou assistir pelo YouTube. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus vem buscar a igreja, não as pessoas em casa. Jesus falou: buscarei a minha igreja. O que é igreja? Comunhão. O que é igreja? Igreja significa comunhão, cara. Igreja não é parede. Jesus não vai chegar aqui e vai falar: vou levar a guitarra que é boa, vou levar a bateria, o teclado, essa bandeira aqui do Brasil que eu gosto dos brasileiros, que são bons demais, eu vou levar as paredes. Não! Jesus vai chegar e vai falar: povo meu, sobe. Se você é igreja, você vai junto, cara. A gente vai evoluindo em tudo, cara, em tecnologia e um monte de coisa. E a gente vai fluindo em tudo isso. E a gente vai entrando nessa dança e se esquece que o mais importante de uma vida com Deus é a intimidade. Porque a morte de Jesus na cruz, quando ele suspira a última vez e o espírito dele vai para o céu, sabe o que acontece? O véu que separava Deus do povão é rasgado. Sabe o que isso significa? A primeira coisa que a morte de Cristo fez foi te religar ao Pai. A primeira coisa é poder ter acesso direto a Deus. Primeira coisa. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Orar demais, ser amigo dele demais. Oração, quando a gente fala oração, olha que palavra pesada, é oração. Parece que oração é conversar com o Pai. O que você tem que fazer? Trocar ideia com Jesus. O que você tem que fazer? Falar com Ele. Aonde? Onde você quiser, cara. Fazendo o número 1, fazendo o número 2, jogando bola, no banheiro, lavando a mão, em casa, antes de dormir. Em qualquer momento você fala com Deus. Ele te fez, Ele sabe como você é inteiro. Ele não te vê de roupa, Ele te vê pelado, Ele te fez, cara. Agora, sabe o que impede Ele de fulminar a gente quando Ele olha pra gente? O sangue de Jesus na nossa vida. Quando Ele olha pra gente, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê Jesus, cara. Quando Ele olha pra gente, você acabou de pecar, e Ele olha pra você e Ele não te fulmina, por quê? Porque Ele vê Jesus em você. Ele fala: eu tenho uma aliança. Por que Ele não destruiu o povo de Israel? Ele tinha uma aliança. Como é que Ele ia contra a palavra dele? Moisés implorou: não, Jesus, tira o meu nome, mas não mata os meninos não. Aí Deus falou: tá bom. A aliança estava estabelecida, brother. A aliança foi estabelecida. Senão ele matava todo mundo, não deixava nem Noé na parada. Ah, vou criar outro, não tô nem aí. Mas havia uma aliança. Havia uma aliança. Então eu tenho que preservar esses caras. Ele tem uma aliança com você, meu filho. Tem uma aliança com você, Jesus Cristo do céu. Ele te ama demais. Você não é um desperdício, não. A santificação em você vai fazer você melhorar muito mais. E ela não acontece sem a cruz. 2, por que eu devo viver esse processo? Muito lindo. Por que eu devo viver esse processo? Porque a gente foi convidado a isso por Jesus. Jesus nos convidou. Quando a gente aceita Jesus, Ele fala assim: ei, legal, você está com a vida eterna agora, e você pode ir para o céu. Cara, eu estou muito animado com isso. Jesus fica: eu estou muito feliz. Vamos fazer uma festa no céu. Manda os anjos fazer festa. Mas aí Ele fala assim para você: olha só, dentro de você agora tem um cara, e Ele chama Espírito Santo. Ele é uma parte de nós. Falando Deus e Jesus, Ele é uma parte de nós, e Ele pode fazer algo transformador dentro de você. Ei, não vai ser difícil parar de pecar, não vai ser difícil andar em santidade, não vai ser difícil amar os seus irmãos, amar os seus pais, independente do que ele tiver feito, amar o seu esposo, reatar o seu casamento, o seu noivado. Não vai ser difícil, mas olha só, eu preciso te dizer que eu não posso te empurrar a isso. Eu tenho que te dizer que eu não posso te empurrar, eu tenho que te convidar. Então você aceita, por favor, ser santificado? E muitas das vezes a gente fala: uhul, tenho Jesus, vamos pra balada. Uhul, tenho Jesus, hoje eu não vou pra igreja, dane-se. Uhul, tenho Jesus, agora eu vou pegar todas as menininhas. Uhul, tenho Jesus, agora eu vou trair minha esposa. Uhul, tenho Jesus e ninguém vai me encontrar porque eu tenho Jesus. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ninguém pode estar vendo você. Ninguém. Você pode estar lá dentro do buraco que o Bin Laden foi encontrado. Os olhos de Deus estão lá. Você está sendo convidado a mudar de vida, a viver um processo. Você está sendo convidado. Jesus está chamando você a melhorar. Se nós escolhermos uma vida com Jesus, e nós não quisermos passar e viver em santificação, a gente vive como os caras do versículo 12. Leva seus olhos lá no versículo 12. Aqueles que procuram obrigá-los a circuncidarem, eles desejam causar
boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Quando nós não queremos viver essa santificação, escolhemos não viver isso, nós nos tornamos como esses crentes. Esses caras eram crentes, caras de igreja. Não está falando de fariseu aqui no versículo 12, está falando de gente crente, da igreja de Gálatas, daquela cidade. Esses caras estavam obrigando a outros um peso de religião que não existe no evangelho. Quando nós rejeitamos essa santificação, a gente naturalmente precisa passar pelo processo de Cristo, naturalmente. Então nós rejeitamos a santificação e queremos colocar pesos nos outros para que eles possam, entre aspas, e nós também sermos santificados. Ore 2 horas. Isso daí é em outro lugar, meu filho. Que ele fala, ora 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso e um monte de coisa. É em outro lugar. O evangelho, ele é a boa notícia de Cristo, a boa notícia de Deus. E boa notícia não vem com cobrança e nem com perseguição, mas ela vem com vida, liberdade e salvação. Por que você deve viver esse processo? Primeiro, para escolher vida e fluir. Segundo, para gerar liberdade na sua vida. Se a gente continuar na mentalidade de ser escravo de algo, escravo de uma religião, precisar sempre de um processo grandioso para fluir, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Os escravos, eles são aprisionados. Jesus disse, eu não chamo mais de servos, mas de filhos. Sabe quem é seu irmão mais velho? Jesus, cara. Sabe quem é seu pai? Deus. Sabe quem age e habita dentro de você? O Espírito Santo. Sabe, esse processo de transformação é fácil viver ele dentro da igreja. O complicado é viver ele lá fora, dentro de casa, onde ninguém está vendo a igreja. Porque tem gente que é santa dentro da igreja, mas em casa, Jesus Cristo. Ou é santo em casa, mas no trabalho é o terror. Ou é santo em todo lugar, mas quando vai pro futebol, aí Jesus, acaba tudo. Ou quando sai com os amigos, ou quando vai almoçar com os caras da firma, ou as mulheres quando vai gastar no shopping, ou sai com as amigas. Sabe, viva uma vida de Cristo, cara. A vida mais louca que eu posso viver é a vida de Jesus, a vida mais radical. Como tem sido sua vida? Minha pergunta é pra você. Como tá a sua vida? Tá radical? Ou você acorda toda segunda-feira e diz assim, mais uma semana que eu vou enfrentar essa chatice. Eu acordava assim também. E aí, Jesus mudou sua vida? Continuei acordando e fazendo as mesmas coisas. Mas o que mudou? Ele falou pra mim, tenho coisas grandes pra você. Você tem a mim. O que mais você quer? Cara, quando você descobre que Jesus é tudo na sua vida, você fala, eu tô querendo mesmo é o Senhor. Nos seus momentos de dificuldade, você não corre pro dinheiro, você corre pra Jesus. Nos seus momentos de dificuldade, você não corre para chorar para alguém que pode te salvar, mas você corre para Jesus. Ele te acalma e Ele move as coisas para você. Se a gente não for mais refém das emoções e dos traumas que nos aprisionam, seremos verdadeiramente libertos. Às vezes a sua escravidão está em medo. Eu estou com medo de fazer isso aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu estou com muito medo. Eu não consigo, e corre. Ei, você pode facilitar na célula hoje, você pode trazer a palavra na célula. Meu Deus do céu, eu não estou pronto, eu não estou apto, eu não consigo, eu não sou de nada, eu estou com dor de cabeça nesse dia aí, eu não vou. Sabe, o medo nos aprisiona. O que mais nos aprisiona? As nossas emoções fragilizadas. Às vezes você tem traumas dentro de você que te impedem de fazer as coisas. Às vezes a sua emoção fragilizada tornou você o cara mais odiento, mais nervoso, mais raivoso do mundo. E isso tem te prejudicado em todos os lugares. Você não para emprego, você não consegue ficar bem com seus filhos, ou com as suas filhas, com a sua esposa, com seu esposo. Você não consegue tomar decisões com pensamento no lugar, com calma, mas você consegue, você começa a se atrapalhar inteiro, e você já fica nervoso, e quer bater, matar todo mundo, e quer sumir de casa, cara. Você pira, você assusta seus filhos, sabe?
Existe um processo para você, e esse processo chama santificação, e para melhorar e para sua família fluir, é por isso que você tem que viver ele, cara. 3. Por que a santificação? Para que a igreja fique top. Eu quero fazer com você assim, ó. Top. Aí você fala, top. Firmeza? Então, top. Para que a igreja fique. Você é a igreja. Se você ficar, quem é que vai ficar? Você. Sacou? Se você tiver top. Amém. Obrigado, hein? Menino lindo. Se você tiver top, sua família tá top. Sua casa, seu lar, suas coisas, seu serviço. Fica tudo top. Top é uma gíria usada agora para falar que tudo tá bom, né? Tá top, tá legal, tá ótimo, tá firmeza total. Eu quero que você viva Deus, cara. Eu quero que você viva o Senhor. Eu quero que você entenda sobre santificação. Esse processo que nasceu na cruz, por nós aceitarmos Jesus. Por que ele só é possível por causa da cruz, cara? É simples. Porque não tem como o Espírito Santo morar em nós se Jesus não fosse para a cruz. Quando o Espírito Santo pousava sobre os reis lá no Antigo Testamento, era por momentos. Lembra de Sansão? Quando ele precisava, a força vinha. Errado e certo. Quando ele queria ferrar tudo também, a força vinha. Mas estava ali a força. Os outros juízes tinham sabedoria. Gideão, sabedoria, ousadia, o Espírito Santo. Davi, o Espírito Santo. Você acha que é normal? Normal. Um soldado matar 300 com uma espada é normal? Não, nem o corpo dele aguentou. A palavra de Deus diz que quando ele terminou de guerrear aquela batalha, a espada ficou grudada na mão dele. A mão dele não abria. Sabe como é que os estudiosos e biólogos que vêm estudando o Antigo Testamento dizem? Aquilo era uma cãibra. Por que ele não sentiu dor e não tentou abrir a mão? Porque o sangue estava tão quente e a emoção era tão grande que ele só começou a sentir dor depois. A Bíblia deixa bem claro que a mão dele estava cravada na espada. Ele matou 300 homens. O filho de Saul, Jonathan, com o seu guardador de armas, que se chamava pajem, estava no campo, treinando arco e flecha, com toda a sua armadura, porque eles estavam em guerra, não saíam despreparados. Isso é bom pra gente não sair despreparado de casa, né? Sair em oração, sair ligado no que o Senhor quer falar com a gente. Porque às vezes a grande sacada da sua vida não vai ser dentro da igreja, vai ser na rua. Você vai estar andando, você vai estar pensando, você vai estar falando, você vai estar lendo um livro, você vai estar recebendo uma orientação e o Espírito Santo fala com você e você fala, caramba, demorei tudo isso para entender. E Jonathan está ali com o seu pajem de armas, e aí aquele monte de exército filisteu, eram 80 homens que estavam em treinamento de batalha no morro acima. A primeira coisa que ele faz, ele fala para o pajem dele, para trás de mim. Ele se ajoelha e diz, Deus, devemos subir, que significa devemos guerrear contra eles, porque eles poderiam ir embora por baixo e vazar. E Deus fala, suba, eu estou contigo. Ele desembanha a espada e a palavra de Deus diz que ele ia derrubando um soldado e o pajem matando. Olha que sanguinário. Derrubava outro e o pajem matava. E eles mataram 80 homens. E voltaram para dentro do povo de Israel. Sabe? Isso é um exército top. Uma igreja top é uma igreja que anda pronta para ajudar pessoas em qualquer lugar. É uma igreja que anda pronta para sarar, salvar, curar e trazer paz em todas as esferas da sociedade. Por que que santificação tem a ver com o nosso propósito, o nosso chamado? Por quê? Por quê? Porque ela nos dá capacidade, ferramenta, inteligência, sabedoria para poder fluir bem em qualquer lugar. Então eu não consigo ver na Bíblia ninguém que começou embaixo e não chegou em cima. Ninguém que não começou de jardineiro e virou governador e rei. Eu não sei se vocês sabem, mas a história de José, ele era a nomenclatura era governador, mas o poder dele era de Faraó. Faraó falou para ele, tudo menos a minha casa, cara. Tudo menos a minha esposa. Tudo.
eu concordo com você. José não podia chegar, ele não precisava chegar lá e falar assim, aí Faraó, firmeza total? Então eu tô querendo derrubar uns silos ali, construir um outro lugar para aumentar. Não, ele ia lá e ele fazia. José foi o cara mais zica da história do Egito, cara. Ele tá escrito nos livros egípcios. Ele foi o cara mais top que existiu no mundo antigo. Até Jesus chegar. Sabe? Uma igreja top é uma igreja que vai se tornar gloriosa, cara. Não templo bonito, nada disso. Mas a glória da igreja é levar a glória para Jesus. E você leva a glória para Jesus quando você leva um amigo seu para Cristo. Quando você tira aquele seu amigo do sofrimento. Nós estávamos conversando e a mãe de uma jovem que não é cristã falou assim, menina, deixa de ir nessas baladas. Volta para a igreja, você estava tão bonita na igreja, quando você ia para a igreja você estava bonita, estava, olha, reluzente, agora você está aí fedendo cigarro, cerveja, menina, volta. A mãe que não é crente, cara, reconheceu o poder de Jesus, não de uma igreja, mas de Jesus na vida daquela jovem, com 17 anos. O que eu vejo pais cristãos hoje fazendo? Não, meu filho tem que transar mesmo. Não, meu filho tem que pegar geral mesmo. Não, minha filha tem que curtir, tem que viver, ir pras baladas aí, beber, ficar de loucura uns tempos. Tem, pra aprender como é que é. Agora, alguém que vive e viveu essa vida que eu vivi e ela não presta, diz assim, menina, volta pra igreja. Diz assim, eu não consigo te melhorar, mas o que tem naquela igreja te melhora. Esses são os testemunhos que aquecem nosso coração, cara. Esses são testemunhos que falam, olha aí, é mais uma que vai vir para Jesus. É mais uma mãe que vai ser trazida por filhos, assim como tem vários nessa igreja já. Pais que chegaram aqui porque os filhos se derramaram diante de Deus. Pais que estão hoje servindo, liderando célula porque filhos se derramaram diante de Deus. Pais que estão fluindo, vidas e lares transformados e cuidados porque filhos se entregaram diante de Deus. Sabe o que está acontecendo? A geração adulta está chorando e clamando. E a geração nova está sendo machucada, mas eles encontraram descanso em Deus. Você como geração adulta, pais, avós, é uma geração, olha só que legal. Nós falamos assim, no meu tempo empinava pipa, né? E o menino estava jogando videogame. No meu tempo empinava pipa e fazia as coisas e não sei o que. Sabe qual que é a realidade disso? No seu tempo também não tinha amor, assim como você não está dando amor pro seu filho. Eu falo para os jovens aqui, cara, meu pai não me ama. E eu falo assim, mano, seu pai, ele não recebeu amor. Ele não sabe amar, cara. Tadinho, velho. Ele não sabe amar. Sabe o amor de Jesus que você está vivendo? Ele não conhece. Ele não soube amar. Ele não teve abraço de mãe. Ele não teve abraço de pai. Ele teve talvez um general, um cara que dava ordens, um cara que batia na cara se fizesse as coisas erradas. Ele não teve num dia de vitória dele, de um jogo de futebol, de qualquer coisa, um parabéns, mas ele teve, vambora, precisa melhorar, nós vamos ganhar o próximo. Ele não teve um amor que você está tendo de Deus. Como ele vai passar? Ah, então a culpa não é dele? A culpa é dele por não ter buscado Deus. Ok, mas você não pode jogar isso sobre ele, cara. Você conheceu a Deus, a sua vida mudou. Você tem que amar seus pais. E aí os pais vêm na igreja e falam, aonde eu encontro aquele amor que meu filho me deu? E a gente fala, conhece a cruz? Então o cara que estava nela liberou esse amor sobre nós. E os pais ficam assim para nós, estava, cruz, Jesus, meu Deus do céu, Jesus, cara. Aí ele, Jesus, é mesmo, eu quero esse Jesus. A nossa vida, em todas as nossas gerações que estamos aqui, cara, temos no mínimo 3 gerações aqui, se não 4. Mas temos 3 gerações com certeza aqui. Ela é tão importante que quando se lembravam de Deus, como é que era? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está sempre falando para 3 gerações. Sempre. Sempre. Se você está vivo, a sua geração está fluindo ainda. Se você está vivo, você tem coisa para fazer. Não, agora eu já sirvo aqui na igreja, deixa para os jovens impulsionarem. Está escrito isso onde? Onde está escrito isso? A real é que pela Bíblia, os velhos anciãos deviam ir na frente com a sabedoria, entendendo as coisas.
a segunda geração e intermediando, protegendo os velhos e segurando o gás da juventude. Porque se a juventude vem a milhão, ela bate com a cara em vários lugares. E os adultos aqui, ó, segurando o reggae, e a juventude marchando e batendo, vamos, 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 vamos. E os caras segura, os anciãos ainda não deram a ordem, segura, segura. Mas o que está acontecendo? Os adultos, eles abrem, os anciãos abrem e caem pelas tabelas, e os jovens vêm correndo e batem, se frustram e se perdem. Tudo em nome de um Jesus que não estava sendo pregado nessa guerra. Tudo em nome de uma igreja ou de uma multiplicação que não estava sendo pregada nessa guerra. Os valores estão se invertendo e a falta de santidade nas nossas vidas e de santificação, o processo do Espírito Santo está trazendo isso para essa geração agora. Estamos vivendo uma geração muito doida, onde igrejas estão sendo abertas com movimentos e tudo muito lindo e as coisas acontecendo. Mas eu escutei algo essa semana que me fez pensar. Esses caras estão abrindo igrejas, estão fluindo, trazendo muita gente, mas eles não têm respaldo. De quem? Das outras gerações. Por quê? Porque as outras gerações estão machucadas demais. Então se não tem ninguém para enviar gente, se não tem ninguém para fluir, eu vou fluir, eu vou fazer e eu vou ir. A questão é que nem todos das gerações passadas estão querendo abandonar tudo. Existem pessoas ainda que são levantadas por Deus, e essas pessoas estão impulsionando outros. Você será que é esse cara impulsionado por Jesus? A santificação na sua vida, ela quer trazer você a esse processo de fluir, de ser enviado por Jesus, cara. Sabe, uma igreja no processo de santificação, ela gera frutos duradouros. Ela não simplesmente frutifica e aqueles frutos morrem, se perdem, vão para outras árvores. Não, ela gera frutos duradouros que faz a própria igreja melhorar, fluir e ser mais bela. Sabe, ela tem muita comunhão e amor entre si. Uma igreja top, uma igreja dentro do processo de santificação, tem comunhão entre si, muito amor. O melhor lugar para se consolidar a comunhão, ao meu ver, é nos acampamentos. No acampamento, cara, você começa a conversar, nem que seja forçado, porque você está com as mesmas pessoas durante 4 dias. Você vai passar com seu filho para cá, com a sua filha para lá, você vai passar com a sua esposa correndo para lá, vamos almoçar, vamos jantar. Alguém vai falar, e aí, tá gostando? Tudo bem? Jogar bolinha de tarde, depois do culto é nóis. Jogar um pimbolinho, a sinuquinha, vou te dar um pau na sinuca. Nem que seja uma pessoa faz isso, e essa uma pessoa conhece mais 5, aí você faz amizade com essa uma pessoa, aí ela vai estar conversando com 5, aí você vai encostar e fala, e aí, tudo bem, já tomou banho? Já é, daqui a pouco é o jantar, vamos comer até morrer hoje. E aí conversa, aqueles outros 5 já começam a conversar, e quando você vê, você já está na foto com todo mundo. O acampamento é uma bênção, cara. Outro lugar, célula. A célula é deliciosa. Vai participar da célula, você tem a oportunidade de falar, você tem a oportunidade de receber oração, e você tem a oportunidade de comer um negocinho, as bolachas, um chazinho, e trocar ideia. A célula é outro lugar de comunhão. E para ser uma igreja top, cara, a célula tem que estar em muita comunhão. Uma igreja top dentro do processo de santificação, ela não olha só os seus problemas, mas ela se compadece dos problemas dos outros. E ela não olha só para si mesma, mas ela olha para os outros. Ela ama os outros. Uma igreja no processo de santificação, ela desenvolve também muita comunhão com Deus. A gente sabe que não é possível manter o processo de santificação em nós sem ter comunhão com o Senhor, sem ouvir o que Ele quer pra gente, sem ouvir o que Ele está falando pra gente, cara. Você precisa entender que sem você ser amigo de Deus, não dá para ter a santificação desse negócio. Tá comigo? E o processo de santificação dentro de uma igreja top faz a gente viver a mortificação dos nossos pecados. Sabe por que a gente continua pecando nas mesmas coisas, mesmo não querendo? Porque nós não aceitamos o processo de santificação. A gente pede perdão e se arrepende. Tenho certeza que você faz isso. Eu também faço. Só que a gente já está pensando em fazer de novo lá na frente. Cara, e se acontecer de novo, eu não vou ter jeito, vou ter que mentir. Vou ter que fazer, vou ter que acontecer. Aí você fala, cara, como eu deixo de pecar? Como eu deixo de fazer todas aquelas coisas que eu fazia? Era comum para mim. Eu acredito em você, sei disso. Sabe como é que você faz?
Vive o processo de santificação através do Espírito Santo. Você me ajuda, cara, eu posso te ajudar, mas quem vai fazer é Jesus. Então você vai ter que ouvir Ele, cara. E aí você começa a parar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aos poucos. Jovem chega nessa igreja, nos start que a gente tem, nos acampamentos principalmente, que a gente tem mais tempo, os caras querem trocar ideia. Cara, como eu paro de fazer isso? Eu tenho um amigo que falou, já contei aqui várias vezes nos jovens, como eu paro de fumar maconha? Eu falei, é uma boa pergunta. Porque eu não pedi pra ninguém parar, cara. E ninguém pediu pra eu parar. Simplesmente, uma hora eu entendi que isso não agradava a Deus. E a brisa que me dava não se comparava ao que Jesus fazia dentro do meu coração. Aí ele, eu não entendi. E eu falei pra ele, cara, deixa Jesus falar com você. A hora que ele falar pra você parar. E ele me disse que estava lendo a Bíblia, no quarto. Ele era casado, tinha filhos, tinha todo mundo saído. Ele estava lendo a Bíblia no quarto. E ele era muito doido. De repente, lendo a Bíblia, ele caiu de joelhos. E ele disse, Deus, eu nunca mais quero fumar. E ele levantou, sentou de novo e continuou lendo a Bíblia. Aí como ele era meio esquecido, não sei porquê, ele pegou a paranga, deschavou, bolou, colocou na boca, acendeu. Quando ele ia puxar, o Senhor falou com ele, nunca mais. Ele cuspiu aquilo, fechou a Bíblia, olhou pro lado, me contando, falou, cara, vem orar em casa que tá tendo vozes. Falei, o que essa voz falou? Aí ele, nunca mais. Falei, nunca mais o quê, mano? Vou aí não, vou chamar o pastor. Eu não vou. Nunca mais o quê? Eu tava com o baseado na boca, velho. Deve ser só não fumar nunca mais. Aí eu falei, então eu vou aí. Essa voz aí é do Espírito Santo, bro. Tô indo aí. Tava voltando acho que do trampo, ou saí da célula, passei na casa dele. E aí? Aí ele, mano, você não sabe o que aconteceu aqui. Quando eu desliguei o telefone e fiquei orando, caiu o quadro. A luz piscou, a porta bateu, eu falei, então vamos sair e chamar o pastor mesmo. Esse negócio aí é muito estranho. Aí ele, não, mas a voz, nunca mais, eu joguei tudo no vaso, mano. Os negócios tudo no vaso, dei descarga. Aí depois ele falou, eu dei descarga. Eu podia dar pro alemão, né? Eu falei, não, mano, não presta pra você, vai prestar pra outro. Aí ele, eu dei descarga e foi tudo lá no negócio. Mano, o quadro caiu, velho, olha o quadro lá. Eu falei, vamos ver o quadro não, vamos orar aqui, eu e você, vamos orar em você. Deixa o quadro lá, amém? Aí a gente entrou lá, né, mano? Não tem jeito, né? Tem que entrar na casa. Entramos, já entrei aqui. Se o Satanás aparecer, eu te empurro e corro, beleza? E ele não brinca com coisa séria. Nós oramos, repreendemos, calafrio, esse negócio estranho. Sai daqui! Oramos, repreendemos. A esposa dele chega em casa. O que foi? Fez limpeza, é? Clareou o ambiente. Aí eu falei, tá igual, viu, moça? E cuidado aí que os quadros estão caindo. Hoje eu recebi uma mensagem deles, hoje não, semana passada eu recebi uma mensagem deles, eles disseram assim pra mim, sabe, nós fizemos uma célula dentro da nossa casa, estamos falando de Jesus para outras pessoas. Eu falei, me chama pra surfar e um dia pra pregar aí. Uma igreja top, ela serve para que você, o seu irmão e a sua família, ela seja cada vez melhor no serviço, dentro de casa, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós e na sociedade. Uma igreja top, ela reluz a luz de Deus em todos os lugares. Ela não fica subalternamente, mas ela cresce e atinge níveis que não eram esperados. Mas Deus levanta para que a luz dele possa brilhar naqueles lugares. Se José não tivesse sido levantado governador, toda a nação do Antigo Oriente Próximo teria morrido, porque não teria sabedoria de Deus para fazer o que José fez. Se Davi não tivesse sido levantado rei, Saul não tivesse morrido, o império de Israel teria ruído naquela época. Mas antes mesmo de Saul saber que não era mais rei, Deus preparou um novo rei, um ungido do Senhor, com um coração segundo o coração dele, para reinar em Israel. Não houve tempo que Israel ganhou mais batalhas como no tempo de Davi. Não houve maior tempo de paz quanto no tempo do filho dele, que foi Salomão. Não houve descendência mais linda do que a de Davi. Jesus Cristo vem da descendência de Davi.
Sabe, cara, tudo isso que nós estamos vivendo, ele tem um foco principal. Ele só começou por causa da cruz. E ele só vai terminar por causa de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso, santificados completamente. Esse é o nosso foco, até a vinda de Cristo, num processo de santificação top de Deus. Eu quero que você, para essa semana, pense em duas coisas. Eu estou vivendo esse processo de santificação? Em qual parte desse processo de santificação eu me encontro? Como eu vou estar quando Jesus voltar? A nossa série Cruz, ela não faz a gente olhar para nós mesmos, mas ela faz a gente olhar para a cruz, e a cruz refletir a gente. No seu reflexo, o que você vê, cara? O mesmo nervosinho e bravinho de sempre, o mesmo estranhão, o mesmo chato, a mesma chata, a mesma mãe que maltrata os filhos, o mesmo pai que bota medo nos filhos, o mesmo avô que odeia o seu filho e os seus netos, a mesma pessoa que não se conforma de estar vivendo o que está vivendo e não faz nada para mudar isso. Qual é o reflexo que Jesus, que não tem como se mascarar diante dele, reluz para você, cara? O mesmo cara que só pensa em trabalho. Não há sucesso com o fracasso da família. Não há sucesso. Eu vou trabalhar de domingo a domingo, eu vou ficar rico e sua família vai ser destruída. Não é profetizando coisa ruim, mas é a verdade. Você tem tempo com a família? Você tem dia da família? Você tem dia que você não faz nada, simplesmente fica com a sua esposa e com os seus filhos e dá tempo de qualidade para eles? Você não dá. Quando eles crescerem, eles não vão te dar esse tempo. E você vai falar assim, poxa, eu devia ter dado um tempo. Será que eles me dão agora? Eles não foram ensinados assim. Ah, eu não aguento ficar com a minha esposa. Então você tem que orar, cara. Viver mesmo um processo de santificação. Ela fala muito. Compra um fone, olha aí. Compra um fone. Ela vai falando assim, aham. Sério? Aí você finge que vai falar alguma coisa. Sério? Nossa, não acredito. E ela tá falando. E você tá aqui ouvindo. Sabe? Ouça a sua esposa, cara. É importante. Chega em casa. Senta no sofazão. Ô, coisa linda. Vem cá. Já vem daquele jeito, né? Já desce daquele jeito. Ela já olha, tá me chamando. Ela vai vir toda, né? Você vai impactar ela agora, hein? Ela vai vir, sentar, passou perfume, né? Hoje tem, ela vai falar, hoje tem, Jesus. Aí ela vai chegar do seu lado, você vai cruzar as pernas, olhar pra ela, morder o beicinho e falar assim, hoje eu quero te ouvir. Malandra, ela nem vai falar. É a semana toda, vai fazer 3 filhos numa só, moleque. Ô, tô falando pra você. É isso aí, velho. Ela vai pensar assim, cara, ele me ouviu, isso aí pode acabar, vamos fazer logo alguma coisa. Fazer uma descendência. Você, mulher, seu marido, ele precisa de um tempo para ver a televisão, cara. Ele precisa de um tempo para ver TV, ele precisa, cara. Ele precisa de um tempo para estar vendo a televisão e não tá entendendo nada. E tá só aqui no controle. O que ele tá pensando? Que ele poderia jogar bola todos os dias. Que ele poderia comer fora todos os dias, que ele poderia comprar um carro novo, que ele poderia virar logo presidente da empresa, que ele poderia orar mais. Ele está pensando em tudo isso, ler mais a Bíblia, e ele está aqui no controle. Ele só precisa de 10 minutos para ser feliz. Aí você vai do lado dele, e antes dos 10 minutos você começa a falar, não esqueça, ele vai te chamar. Ô, gostosona! Já desce daquele jeito, minha filha.
Se as crianças estiverem dormindo, delícia, amor, desce que hoje, nossa, você vai ver só. Aí ela, nossa, ele veio com a caixa de bombom, com flores, não, você veio coisa melhor. Senta aqui, minha rainha, hoje eu vou te ouvir. Nossa, ela desmaia. Aí você, nossa, que bênção, Jesus. Continua aí, você já põe no jogo, já. Eita, tá passando a série B, você assiste. Assiste que é bênção. Cara, a santificação é um processo que, se você é chefe de família, falando com o chefe de família aqui, com o homem, o cabeça do lar, se você entra nele, a sua família entra automaticamente. Se você muda, eles mudam automaticamente. Traga um jovem para a igreja e talvez os pais deles venham. Traga o chefe de família para a igreja e a certeza é que toda a família dele estará dentro da igreja. Traga a esposa para a igreja. Ela vai orar, ela vai batalhar e o marido dela vai vir, com certeza. Traga o cabeça do lar para a igreja e toda a família se converte instantaneamente. Sabe por que às vezes nós temos filhos que não amam a Deus? Não querem saber de igreja? Porque nós dentro de casa não reluzimos Deus. Fomos para a igreja, quando volta, é uma porcaria dentro de casa. É um doido, um maluco, ou uma maluca. Aí sabe o que seu filho te fala? Assim, ó, o que adianta na igreja? Você já ouviu isso? Se você já ouviu isso, reveja seus conceitos. Veja se dentro de casa você é o mesmo santo que está dentro da igreja. Vê se o processo de santificação foi paralisado por alguma coisa na sua vida. Deixa Deus fluir em você. Eu quero que você chegue a lugares grandes. Eu não sei se o seu sonho morreu, mas se você tem 60 anos ou mais, ou de 50 a 1 milhão, tá vivo ainda, meu filho, você pode chegar a lugares que Deus sonhou. Eu não sei qual que é e nem você, porque se você não está vivendo, provavelmente você não sonhou. Se permita viver, se permita arriscar, se permita ver as coisas com o Senhor acontecer. Eu tenho medo das coisas que podem acontecer. Fala isso para Ele. Jesus, eu estou com muito medo, mas se o Senhor quer me enviar, me envia. Eu vou encerrar com essa ilustração. Uma banda jovem foi tocar numa igreja, e o pastor dessa igreja viu que com essa banda vinha um senhor de 63 anos de idade, bem velho, meio corcundinho assim. E esse senhor pegava todos os instrumentos, guardava na Kombi, dirigia a Kombi e ia embora. No outro final de semana, aquela banda voltou naquela igreja e o pastor não se aguentou e perguntou. Aquele senhor estava sentado em cima de um caixote de cubo de amplificadores, estava comendo o seu macarrão com carne moída, e os meninos da banda estavam lanchando. Lanches grandes e poderosos, tomando açaí, e o pastor conversando com eles. O pastor, por que aquele cara está comendo macarrão dentro de uma marmitinha, sentado em cima de um amplificador, e só ele carrega todos os instrumentos? Vocês não têm vergonha na cara? Aquele jovem ministro de louvor olhou para o pastor e falou: pastor, aquele homem, ele mora na nossa cidade, ele tem dinheiro para comprar tudo aqui dentro, essa igreja, esse prédio, talvez essa cidade aqui. Ele é um homem muito rico. E o pastor, mas que desgrama que ele está fazendo ali comendo isso? Pastor, esse homem acordou aos 60 anos de idade, colocou os pés no chão, chorando, ele disse: Deus, quando eu tinha 18 anos, o Senhor disse assim para mim: filho, eu tenho um sonho grande para você. E esse senhor disse assim para Deus: Deus, eu sou um trainee numa grande empresa, eu vou ser o dono dessa empresa, eu ganho muito dinheiro, eu não tenho tempo para servir ao Senhor. Ele continuou indo na igreja, ele era um homem de Deus, mas ele não viveu o que Deus tinha. Com 60 anos de idade, no seu aniversário, ele colocou os pés no chão, sentado naquele chinelinho de velho, com um roupão de velho. A mulher dele, velha, chegou e falou para ele: amor, parabéns, é um prazer viver com você todos esses anos. Ele virou chorando para ela e disse: amor, desde os meus 18 anos eu não vivo. Amor, olha o que nós construímos, olha o império que Deus levantou você. Amor, Deus pode ter me ajudado, mas eu não estou vivendo o que Ele pediu. A partir de hoje, as minhas economias e as minhas finanças estão nas suas mãos. Eu vou servir ao meu Deus. E desde aquele dia ele foi para a igreja dele, e essa banda começou a crescer e a ter um ministério itinerante, ir para outros lugares. O pastor dessa igreja enviou essa banda, e esse cara falou assim: pastor, eu posso ser o guardião desses meninos? E o pastor falou: cara, ele vai comprar um busão, cara, ele vai comprar as coisas, e ele vai fluir com esses meninos vão crescer, vão explodir, que legal, Deus está preparando. E o pastor: claro, pode ir.
No outro dia, aquele senhor rico chega com uma Kombi velha, porém boa, mas velha, com todos os equipamentos de som dentro, e disse para os meninos: hoje eu vou ser o servo de vocês. E ele estava nessa há 3 anos. Perguntaram, o pastor não aguentou de curiosidade, chegou até esse senhor de 63 anos de idade e falou: meu senhor, por que o senhor continua assim? Ele falou assim: Deus me disse que eu poderia sim viver tudo aquilo que ele tinha para mim desde os 18 anos, mas eu não aceitei com 18 anos, então eu teria que começar do começo. Então eu estou aqui servindo. E em lágrimas aquele cara olhou para o pastor e falou assim: eu amo o meu macarrão que a minha esposa faz, eu amo servir estes garotos, a igreja do Senhor, e se eu morrer hoje, eu vivi o propósito de Deus na minha vida. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer chegar longe muito rápido. Nós não queremos o processo de santificação. Se você não passar por esse processo, quando você chegar lá, você vai perder a bênção. Deus está te trazendo para algo novo, algo dele. Por favor, essa semana, deixe Deus falar ao seu coração sobre santificação. Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia.